critérios de Scarbosa são feitos justamente para responder essa pergunta. Esse paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo e supra. Esse supra é só por conta do bloqueio de ramo esquerdo ou é um supra de um infarto agudo concomitante com o bloqueio de ramo esquerdo? Então, nesse caso, a gente usa os critérios de Scarbosa. Os critérios originais, eles foram modificados, eu vou explicar já já. Então, os critérios originais falavam assim, e esses dois primeiros aqui ainda são válidos. Então, pacientes que têm um supraconcordante de 1 milímetro ou mais, esse paciente tem um critério de Scarbosa positivo. O que é o supraconcordante? Você pega o QRS numa derivação que ele está positivo, como essa aqui. Nessa derivação onde o QRS está positivo, se você tiver um supra, ou seja, QRS positivo e supra elevado na mesma direção, e ST elevado, QRS positivo e supra na mesma derivação, isso é um supra concordante. Se o supra for 1 milímetro ou mais, como é aqui, em derivação onde o QRS está positivo, como é aqui, é um supra concordante e aí tem um critério de Scarbosa positivo. Critério de Scarbosa positivo. É o critério mais específico, inclusive. Outro critério é o infraconcordante, em V1, V2 e V3. Então, em V1, V2 e V3, no bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem um QRS negativo. Mostrei para vocês aquele complexo QRS monofásico negativo em V1. Nessas derivações, a gente espera um supra do bloqueio de ramo esquerdo. Se você tiver um infra na mesma direção do QRS, um infra concordante, QRS para baixo, ST para baixo. Isso é um critério para infarto com supra, critério de Scarbosa também, um pouco menos específico, mas também é critério. Por fim, se você tiver um supra discordante, mas ele for excessivo, acima de 5 milímetros, também era critério diagnóstico, ou seja, QRS foi para baixo, o segmento ST foi para cima, como você esperaria do bloqueio de ramo esquerdo. Mas se for excessivo, se for 5 milímetros ou mais, é critério diagnóstico. E aí você precisava de 3 pontos ou mais, quanto mais pontos, maior a especificidade. O problema era a sensibilidade muito baixa, e agora a gente tem critérios de Scarbosa modificados que apresentam uma melhora muito robusta na sensibilidade dos critérios. O único critério que modificou foi aquele do supradiscordante. Em vez de usar um critério absoluto de 5 milímetros, esse critério de Scarbosa modificados, os critérios modificados, eles utilizam a razão entre o supra e a própria onda S, igual a gente está vendo aqui. Então aqui a gente tem um supra de 3,5 milímetros. Repare que ele é medido no ponto J, no final do QRS. E a gente tem uma onda S, a parte negativa, que é 10,5 milímetros. Então essa razão aqui é de 35% aproximadamente. Quando essa razão entre o supradiscordante e a onda S for maior que 25%, é critério de Scarbosa. Então aqui a gente não tem mais aquela pontuação. Individualmente, cada um é critério para ser positivo. Não precisa dos 3, só um é suficiente. E aí tem uma especificidade boa e uma sensibilidade boa também.